Semana em África. Começamos este olhar pela atualidade no continente africano, a começar por Angola, onde a capital, Luanda, acolheu uma cimeira quadripartida nesta terça-feira sobre a RDC. Estiveram reunidos os chefes de Estado e representantes de distintas comunidades regionais que exigiram a retirada de todos os grupos armados do país. O brigadeiro Manuel Correia de Barros, especialista angolano de assuntos político-militares, considera que este encontro foi importante, mas não deixa de sublinhar que o andamento do processo de paz depende também e, sobretudo, da boa vontade das partes diretamente envolvidas. É importante que todos eles tenham encontrado essas últimas dados que eles, portanto, que ligaram que havia necessidade das Nações Unidas e as outras organizações do continente se reunirem mais vezes de forma a poderem levar isso para a frente. Portanto, isso acho que é importantíssimo. Agora, tudo depende um pouco de quais são as atitudes, se foi mesmo real e se manteve o pedido do presidente Tshisekedi para a saída das Nações Unidas. Acho que é um mau exemplo. E, por outro lado, também há o problema de quais são as atitudes e a forma como o Ruanda continua a ver o problema, porque um dos grandes problemas que existe ali naquela área é, efetivamente, a posição do Ruanda em relação à paz naquela região. Na minha opinião, há aí, em relação, por exemplo, ao Ruanda, há a necessidade de uma forte posição dos principais países das Nações Unidas que formem uma frente que diga que não é possível continuar esse problema do Ruanda. O problema arrasta-se há muitos anos, desde os acontecimentos no Ruanda e a tomada de posse pelo Kagame, e que na realidade isso não pode continuar a prejudicar a situação do país vizinho, somente porque acha que assim é que vão resolver os seus problemas internos. Portanto, e mesmo a ajuda de Angola e do Senegal é muito fraca e, além disso, há necessidade de haver maior apoio das Nações Unidas, que na realidade estão todos muito preocupados com as situações em África, mas depois, quando é para resolver os problemas reais, esquecem-se e já não estão muito interessados nisso. RFI, as vozes do mundo. Em Moçambique, a questão dos recursos naturais continua a ser tema de debates. Hermenegildo Monjovo, diretor do Instituto para a Democracia Multipartidária, uma organização da sociedade civil, a maioria dos moçambicanos não beneficia dos ganhos resultantes da exploração dos recursos naturais e que estes estão a tornar-se numa maldição para o país. Ao nível das comunidades, a exploração dos recursos transformou-se numa fonte de conflitos e reforça a desconfiança, aumenta a corrupção e a percepção da marginalização e ainda promove desigualdades. Ainda em Moçambique, o presidente da Renamo exige do governo a fixação das pensões dos seus antigos guerrilheiros, abrangido pelo processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. Ossufo Momad defende que o processo ainda não está concluído. O processo de DDR não terminou com a desmobilização dos últimos combatentes, simbolizada pela entrega da última arma. Reiteramos que é necessário que o governo cumpra com a sua parte de avançar com a fixação das pensões dos combatentes. Não houve nenhum consenso entre a Renamo e o governo na violação da nossa Constituição da República. Maputo, 105 FM. Em Cabo Verde, o governo decidiu recorrer da decisão do Supremo Tribunal de Justiça que proibia a extração de areia na maior praia da Ilha do Fogo. O tribunal estimou que a prática é suscetível de causar danos graves e irreparáveis, quer aos componentes ambientais, humanos, como aos naturais. O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, explicou em conferência de imprensa que esta decisão foi tomada para permitir que as Ilhas do Fogo e Brava não fiquem sem acesso à areia para a construção civil, mas também para impedir a exploração clandestina e mitigar o impacto ambiental. De acordo com a lei, temos 10 dias a contar do dia seguinte da notificação do acórdão e nós vamos, neste prazo estipulado pela lei, apresentar o pedido de embargo. Autorizamos a exploração da areia num sítio que representa 0,4% daquilo que é o areal. Temos medidas mitigatórias que permitem que nenhum ninho sequer de tartaruga seja danificado porque há esta atividade. Temos estatísticas que demonstram que mesmo nos anos
em que nós tomamos decisões desta natureza, portanto, a autorização temporária de exploração de areia num período de desova, nós temos registro de que, inclusive, verificamos aumento da desova de tartaruga e que, portanto, este que é o argumentário maior, do nosso ponto de vista, não se põe. O que nós dizemos é que não existe exploração de recursos naturais sem impacto. Praia 99.3 FM. Em São Tomé e Príncipe, o MLSTP-PSD, o maior partido de oposição, refutou a sua responsabilidade na recente crise de combustíveis. O seu líder, Jorge Bonzuzuz, na conferência de imprensa, dada na segunda-feira, pediu ao governo para ser mais transparente em todos os processos. Nós conhecemos a insuficiência, o calado dos nossos portos, tanto o Porto de Neves como o Porto da Ana Chaves e o Porto do Príncipe. Em relação à insuficiência de reservas, em 2018, também herdamos reservas insuficientes. Gostaríamos que o processo fosse mais sério. Não estamos a dizer à Justiça o que tem que fazer. São Tomé, 102.8 FM. Um acontecimento relacionado ao continente africano é a recente rebelião do grupo Wagner contra o alto comando militar russo e o Ministério da Defesa, devido à vontade deste último em extinguir a organização paramilitar. Face a esta possibilidade, questiona-se o futuro do grupo de mercenários no continente africano, onde tem ganhado destaque nos últimos anos. Para o investigador moçambicano Régio Conrado, Yevgeny Prigozhin vai ter de continuar no continente africano porque já não se trata do interesse de um indivíduo, mas do interesse de um Estado. O ministro da Defesa russa, Shoigu, assim como também algumas autoridades russas e o próprio presidente russo, disse de forma muito objetiva e clara que as operações do grupo Wagner no continente africano não seriam afetadas, até porque para o Estado russo o grupo Wagner é um instrumento profundamente central, profundamente estruturante para a sua política securitária no continente africano e até para a sua política de influência no continente africano. Os Estados que têm relações de proximidade com o grupo Wagner, obviamente que têm razões para ficarem preocupados, porque toda a instabilidade deste grupo, na sua relação com o Estado russo, obviamente que cria problemas profundamente estruturantes. Mas o que nós devemos saber neste momento, a posição do presidente russo, quando deu, portanto, a saber que os militares do grupo Wagner poderiam ou integrar-se, portanto, nas Forças Armadas da Rússia, ou poderiam voltar para as suas respectivas casas, ou podiam, portanto, ir para a Bielorrússia. Isto porque entende-se que, no fundo, o grupo Wagner não pode ser dissolvido. É o ponto final nesta rubrica que volta à antena já para a semana. Até breve.